Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui juntos para fazermos uma reflexão na Bíblia Sagrada. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Deus tem mais uma palavra para você e mais uma palavra para mim. Vamos nos alimentar? E oramos que o Senhor Jesus, meu Pai, em Teu nome te pedimos a graça do Senhor, que a iluminação, a inspiração e a revelação do Espírito Santo traga ao nosso coração uma palavra necessária para nos alimentar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leiamos então Mateus capítulo 7, no versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. O interessante é que o Senhor Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Mateus capítulo 7, que tudo que nós, eu e você, queremos, da mesma forma que nós queremos ser tratado, Ele está dizendo: tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-o antes, fazei-o vocês primeiro. Não é? Por quê? Porque esta é a lei e os profetas. E é a lei do amor. Quando eu leio aqui em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, em Marcos também, depois eu leio Romanos, Marcos capítulo 12, versículo 31, fala assim: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Não há outro mandamento maior do que este. Romanos 13, versículo 10, Paulo está dizendo à igreja de Roma a seguinte palavra: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E ainda diz aqui em Romanos 15, versículo 1, mas nós que somos fortes e temos conhecido o amor de Deus, que nós podemos praticá-lo, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E Paulo continua escrevendo ainda em Romanos capítulo 15, versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, no que é bom para a construção espiritual. Não é? Em Gálatas capítulo 5, versículo 14, toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em Tiago 2, capítulo 2, versículo 8, diz: todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, fazei o bem. Então, eu quero iniciar essa minha rápida palavra. Eu quero prometer para vocês que no máximo 22 minutos eu estou terminando, amém? É para refletir mesmo, é para você moer essa palavra. Conta-se uma história, uma ilustração que eu li em algum lugar, de um rei de um determinado país. Esse rei, ele, num certo dia, uma tempestade caindo, veio uma pedra muito grande e parou sobre a estrada onde todo mundo passava. Mas uma pedra que desceu da colina muito grande. E o rei pôs no coração dele o seguinte: eu não vou tirar essa pedra. Ele estava no coração dele, sempre reis, governadores, homens, líderes, grandes líderes, governamental, precisa de pessoas de confiança, pessoas transparentes, pessoas honestas, pessoas que não falam mal do rei, que não falam mal do seu líder. Imagina os seus súditos fazendo um comentário contra o rei, E antigamente muitos reis morreram envenenados. Então o rei precisa de pessoas de confiança. E ele pôs no coração dele que ele não ia tirar aquela pedra. Falei: eu não vou tirar. E ficou aguardando o homem que tirar
Mas ele não comentou com ninguém. O homem que tirar essa pedra, que não comentar, não fazer mal, não falar mal ao meu reino. O homem que tirar essa pedra, ele vai ser abençoado por mim. Eu vou dar um prêmio para ele. Então, o país daquele rei, quase que todos, de forma geral, falaram mal do rei, porque não mandou tirar a pedra. Não é? E eu lembro de uma passagem na Bíblia, que Jesus tratou os seus discípulos como amigos, e não como servos, porque o servo só faz o que manda. O amigo faz muito mais do que o que manda. O amigo é aquele que, ele é mais do que um servo. Ele não espera o rei, o seu líder, pedir nem mandar. Ele faz, e faz por amor, por bondade. E o rei precisava desse tipo de gente no seu governo. Então o que aconteceu? O tempo foi passando e a pedra está lá. E ele determinou no coração dele. Então certo tempo ele deixou uma carta lá. Deixou um papel lá, escrito, que o homem que tirasse aquela pedra, o procurasse. E um dia passando alguém lá, e tinha um camarada que já estava cansado de ouvir o povo falar dele, falar mal do rei. Falei, gente, mas a gente nem sabe por que o rei não mandou tirar essa pedra, vai que não teve tempo, eu sei lá o que aconteceu, mas vamos tirar essa pedra e não falar mal do rei, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar ele. Porque até agora todo mundo só criticou e zombou do rei, e ninguém se propôs a ajudar. Eu faço frente, eu sou o primeiro, quem vai me ajudar a tirar a pedra? E arrumaram vários cavalos, vários animais, amarraram essa pedra de uma forma que eles tiraram essa pedra do caminho. E ele achou essa carta, esse documento, e estava escrito: aquele que teve a ideia de mover essa pedra, procure o rei. E o rei assinou aquele documento lá. Ele pegou o papel e foi lá para o palácio e falou: rei, eu fiz alguma coisa, estou com um papel aqui, eu tirei a pedra e o senhor deixou esse documento que era para te procurar. E eu estou aqui com temor, eu curvou diante do rei, falei, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Ele olhou para ele, o rei olhou para ele, falou assim: rapaz, você está contratado. Porque foi o único que teve a ideia de me ajudar sem nem... Você não é obrigação sua. Então o que ele queria dizer? Que muito nos serviços do rei, do reinado, seja do reino de Deus, do reino dos homens, que seja no governo, seja estadual, municipal, federal, o governador, o presidente, precisa de pessoas que façam alguma coisa, que o ajude sem criticar, que não espera dinheiro, benefício. O homem foi contratado. Então, o versículo que nós lemos foi: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Então todo mundo que passava ali só criticava, só zombava. E ninguém se propôs: vamos ajudar o rei, vamos procurar ele. Por que essa pedra está na estrada? O que está acontecendo que não tiraram a pedra? Vamos ajudar. Moral da história: todo mundo te critica, todo mundo fala mal do seu pecado, te bota contra os seus defeitos para todo mundo, não é verdade? Mas não te ajuda. Todo mundo aponta o dedo para você, mas não ajuda. E hoje eu estou aqui me colocando à sua disposição. Se você tem uma pedra que está no seu caminho, eu não sei, tem vários tipos de pedra, eu não sei, aí você tem uma pedra no seu relacionamento, uma pedra no seu casamento, uma pedra, os seus filhos ou filha, ou uma doença, ou uma enfermidade. Essa é uma pedra que está na sua vida, no seu caminho. Eu quero te ajudar a remover essa pedra. Eu quero te ajudar. Eu estou me colocando à disposição para ajudar a tirar essa pedra. Agora, a iniciativa tem que ser sua. Tá certo? Então, eu quero concluir essa minha palavra dizendo para você e para aqueles que são críticos também, para aqueles que são críticos, às vezes critica. Por que você não se propõe a ajudar
em vez de criticar. Porque só dar a ideia é fácil, eu quero ver fazer. Então, o cara que tirou a pedra do caminho, da estrada do rei, ele não só teve a ideia, ele pegou e fez, ajudou. Então, nós precisamos de homens e de mulheres, não é para criticar e dar ideia, é para fazer. Olha para mim. Olha, tenta olhar dentro desses meus dois lindos olhos, que não são azuis nem verdes. Eu preciso de pessoas que faz, que pega e que ajuda, que pega no arado e não olha para trás, não olha para a direita nem para a esquerda. Até porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino dele. Tá certo? Então, nós temos na Bíblia três tipos de pessoas, que tem vários, mas vou te apresentar três. Nós temos um sacerdote na Bíblia que viu um homem caído. Lembra dessa passagem bíblica? Caído. Esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Não é isso? Esse homem foi assaltado. A parábola do bom samaritano. Esse homem foi assaltado, espancado e deixado no chão pelos bandidos, semi-morto. Mas veio um sacerdote. Quem que é o sacerdote? É o que faz o sacrifício. Viu, não foi uma pedra, um ser humano. Quem sabe apedrejado, por falar em pedra, espancado, esbofeteado, caído, sangrando, a morte no chão. Esse sacerdote que era cristão, cuja responsabilidade é fazer serviço de sacrifício para o reino de Deus, ele passou longe daquele moço, não quis se comprometer, não quis fazer o bem, mas se fosse ele que tivesse caído, ele queria que alguém o ajudasse. Às vezes nós queremos que as pessoas nos ajudem quando estamos caídos, quando estamos fracos, mas quando estamos fortes, nós não queremos ajudar quem precisa. E nesse momento de pandemia, é o momento que mais precisamos de ajuda, de socorro. Eu não estou falando de coisas materiais, não. Também, mas de coisas espirituais, de uma palavra amiga. Ei, eu estou aqui, conta comigo. Mas grandes, não estou falando que é o seu caso, grande maioria da população mundial estão na quarentena, cuidando de si mesmo, cuidando da mãe, do vô, do pai, porque muitos não têm condição de cuidar de ninguém, concordo, que não tem. Mas se você sabe que pode fazer alguma coisa para alguém, ajude. De que jeito? Não sei. Porque é tão bom quando a gente está numa luta. Eu estava numa luta tão grande esses dias, mas tão grande, e uma pessoa da nossa igreja, do Brasil para Cristo de Goiânia, me ligou. Pastor, estou ligando para o senhor para saber como é que o senhor está. Mas quem tinha que ligar para esse crente da Igreja Brasil para Cristo era o pastor dele. Não, Deus tocou no meu coração. Como é que o senhor está? Como é que está o pastor Marlim? Como é que está a pastora Neuza? Como é que está a pastora Isabel? Eu achei a atitude dessas pessoas linda demais. Não, eu quero fazer alguma coisa. O senhor conta comigo, liga para mim. Falei, eu preciso disso, disso, disso. Beleza. Isso arranca lágrimas do coração da gente. Isso faz a gente chorar. Um gesto, coisa pequena, coisa simbólica às vezes. Eu não posso estar aí para abraçar você, mas eu quero que você se sinta abraçado. Eu não posso te dar um beijo no seu rosto, mas se sinta beijado. Não é da boca para fora, não, é do coração. Quero fazer mais alguma coisa além de orar por você. A irmã Neuza e eu, todos os dias oramos, meia-noite. Esses dias nós cansamos. Não é nem cansar de orar, guerrear mesmo. Estamos cobrindo você de oração. É uma forma de contribuir, de retribuir, não é nem de pagar, mas de ajudar você, é na oração. Às vezes eu não tenho condição de dar alguma coisa de material,
mas eu posso fazer um sacrifício espiritual por você. Ela e eu podemos fazer, então estamos fazendo. Os pequenos gestos. A Daiane deu uma aula, super aula para nós, domingo na Escola Bíblica Dominical, sobre relacionamento. Às vezes, uma pessoa fica feliz com a gente através de um pequeno gesto, uma ligação telefônica, uma mensagem pelo WhatsApp, eu não sei, uma ligação, qualquer coisa. Gestos, pequenos gestos no nosso relacionamento, é um incentivando o outro, um ajudando o outro, nem que seja por palavras, mas porque a distância pode ter, nós não podemos estar aglomerados, mas nós podemos conversar no telefone, no WhatsApp. Telefone é para isso, não é? Para tirar as pedras, as barreiras, a dificuldade. E às vezes vai uma pedrinha hoje, uma outra pedrinha amanhã, de repente tem um entulho grande no meio do nosso caminho. E nós podemos nos ajudar uns aos outros através de palavras, através da oração, de uma ligação, de um gesto. Nós podemos, em vez de esperarmos a iniciativa de alguém ligar para você, você pega o seu telefone e liga para essa pessoa. Quem sabe essa pessoa que me ligou, ela não esperou eu ligar para ele. Ele pegou o telefone e me ligou. Eu fiquei glorificando a Deus, que existe muitas pessoas ainda que têm gestos de bondade. Tá o sacerdote, voltando para o texto. O sacerdote deveria fazer para aquele homem caído o que ele gostaria que alguém fizesse por ele. Então a palavra é: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Mas o sacerdote não fez. Ah, pastor, uma vez um levita, e o levita passou longe, não querendo se comprometer, largou o homem caído, sangrando, e o homem ia morrer. Mas graças a Deus que passou um homem que não era cristão, que professava a fé cristã. O bom samaritano, o povo de Samaria, muitos deles tinham outro Deus. O que Jesus quer dizer? Até quem não tem Deus tem misericórdia das pessoas. E vocês são sacerdotes e levitas e não têm. São cristãos, mas não têm. Em vez de fazer o bem para as pessoas, quer que as pessoas façam para vocês. Foi exatamente o que aconteceu. Então Jesus queria dizer para o sacerdote, o crente e o levita, exatamente isso. Exatamente isso. A igreja não está fazendo, mas quem não é da igreja está fazendo bem. Meu Deus, culto de terça-feira pesado, né? Difícil, muito forte, não é? Mas é isso, essa palavra é tutano, é o vatapá do baiano, né? Forte para te sustentar. Não espere as pessoas, o pastor Jesus ficar te ligando para descobrir como é que você está, porque são 140 telefonemas, não é? Eu descobri que nós temos uma irmã que está doente porque eu liguei. Eu não sabia, ninguém me falou nada. Eu liguei para a filha dela, eu conversei com ela, liguei para perguntar uma coisa e descobri que ela estava enferma. Pastor, o senhor não sabe? O senhor não está sabendo? A minha vontade era falar, mas como que eu vou saber se ninguém me ligou? E não tem como ligar para todo mundo. Mas amém. O problema foi resolvido? Foi. Em parte, sim. Estamos orando por essa irmã? Sim. Mas ela ficou esperando no hospital, esperando na casa dela que o pastor a visitasse, mas ninguém ligou. Graças a Deus que eu liguei. Falei, não, eu não estava sabendo, mas agora eu estou, não é? Agora nós vamos orar. Não posso estar aí no hospital, mas eu posso interceder, ela vai ficar boa, irmã. Eu dei uma palavra de incentivo. Eu orei, uma palavra de incentivo, não é? Graças a Deus. Espero que essa pessoa, essa irmã, seja liberta dessa enfermidade terrível, não é? 15 dias doente, ninguém sabe o que é. É uma série de complicações
mas isso aí não vem ao caso. A responsabilidade e compromisso minha com o pastor de vocês é orar. E eu tenho lido tanto a Bíblia e orado tanto, que eu falei, gente, eu fiquei uns 2 dias sem fazer aquele período prolongado de oração com eu e a irmã Neuza, que é o nosso período é um período maior, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, e eu, numa viagem que nós fizemos para ela fazer os exames, a gente está retornando, só para confirmar, graças a Deus ela está super bem, e nós vamos retornar na terça-feira que vem, não é? Dia 23, mas ela está ótima, está muito bem, obrigado você pela sua oração, a pressão dela está super normal. Mas o retorno é obrigatório para o médico ler os exames, mas ela está ótima, graças a Deus a pressão controlou, e eu estou aproveitando de dar testemunho. E você, obrigado você que nos ajudou através da sua oração. Eu tenho certeza que a sua oração subiu e Deus abençoou, que está dando tudo certo. Então eu quero terminar minha mensagem, que já é 21 minutos. Eu prometi até 22, mas eu vou até 23. Para te dizer o seguinte: a vida é muito difícil para nós ficar reclamando, lamentando. Vamos viver a vida. A vida é bonita, a vida é linda. Vamos aproveitar a saúde que nós temos e viver do jeito que podemos viver. Com pandemia ou sem pandemia, aproveitar a vida. Aproveitar que jeito? Fazer o quê? Não, tem várias maneiras, desculpa, de aproveitar a vida. Tem várias formas de você gozar a vida, ficar próximo de quem você ama, fazer o que você gosta, o que você ama. Essa pandemia não vai te impedir você de divertir na sua casa, nos lugares que você pode ir sem aglomeração, com a família. Nós não vamos ficar confinados a vida toda. Tem várias formas de você aproveitar a sua vida, lendo a Bíblia, orando, cantando, louvando, fazendo o culto familiar. Eu sei que tem várias casas da nossa igreja que está orando toda quarta-feira, segunda. Tem gente que está orando de sexta, de sábado, de domingo. Mas não fique sem ouvir a palavra de Deus. Não fique sem orar, sem buscar. Procure fazer alguma coisa, algum bem para alguém. Terminando, o bom samaritano pega o camarada, põe na sua condução, no seu animal, leva ele até um hospital, entre aspas, né? Até um hotel, entancou o sangue, passou óleo, passou vinho, deixou dinheiro no hotel com o rapaz, disse, olha, cuida, tudo ilustrando algumas palavras, para resumir rapidamente, cuida desse moço, eu tenho uma viagem marcada, olha que ele não teve desculpa. Eu podia ter ido embora e falar, não, eu não posso, eu tenho viagem marcada, estou indo embora, não tem como eu cuidar desse moço. E Deus sabe, né? Tem gente que fala, não, Deus sabe que eu não posso, tem gente que usa o nome de Deus em vão ainda. Mas ele falou assim, eu não posso ficar o tempo todo cuidando dele, eu tenho uma viagem marcada e eu vou fazer as duas coisas. Pegou ele, aplicou o vinho, aplicou o azeite, levou para o hotel, deixou dinheiro com o cara e disse, olha, cuida dele. Quando eu chegar eu vou pagar a conta, eu vou pagar a dívida, porque eu tenho uma viagem marcada, mas está aqui o dinheiro, deixou uma certa quantia lá, com certeza, voltou e concluiu a obra que ele havia começado. Ou seja, pastor, não, o tempo não é desculpa para a gente não fazer alguma coisa. É isso que a moral da história é essa aqui. O tempo não pode me impedir, a pandemia, a falta de tempo, as dificuldades, a máscara, mas não sei o que, não está me impedindo de fazer a obra de Deus. Não está. Ontem eu fiz uma visita. Não precisa abraçar, não precisa beijar, não precisa ficar pegando na mão, não precisa. Então eu estou fazendo o que eu posso fazer. Dentro das possibilidades, mesmo dentro das dificuldades, eu estou fazendo alguma coisa. Então, olha, recapitulando, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Essa é a lei. E essa é os profetas, esse é o verdadeiro amor de Deus, fazer alguma coisa para alguém. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando com você, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo essas pessoas que nos ouviu, que a graça, o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, esteja com todos aqueles que estão me ouvindo, esteja com a sua igreja, agora e sempre, todos os dias. Amém. Deus abençoe.